estar aqui com vocês hoje. Se o áudio estiver ruim, vocês colocam aí no chat, por favor. E vamos lá, né? Seguinte, o tema de hoje, ele é importante para qualquer área de saúde, não só para nutrição, porque muita coisa que eu vou falar hoje, a nossa população tende a fazer errado. E algumas doenças, elas surgem por conta dessa interação que existe do fármaco com o nutriente, né? Bom, para começar a minha explicação, é importante nós diferenciarmos os termos fármaco e nutriente. Então, essa definição é o que está na literatura. Você vai lá no conceito da Anvisa. Isso aqui eu peguei no site da Anvisa, eu não lembro qual RDC que fala isso, mas é um conceito legal, né? Então, de acordo com esse conceito, fármaco é uma substância química ativa. Substância essa que pode ser de origem natural ou sintética. Droga ou matéria-prima que tenha propriedades farmacológicas, ou seja, que tenha mecanismo de ação, com finalidade medicamentosa, utilizada para diagnóstico, alívio ou tratamento, empregada para modificar ou explorar sintomas fisiológicos ou estados patológicos em benefício da pessoa na qual se administra. Então, esse conceito é o conceito que está na legislação, mas decorar isso aqui, nenhum decora assim, né? Não tem porquê. Mas, durante o nosso ciclo de palestra, nós já falamos sobre alguns fármacos e o conceito é até mais simples, né? Então, eu coloquei aqui 4 exemplos de fármacos. O AS, que é um AINES, a dipirona, o captopril e o omeprazol. Bom, desses aí, eu não cheguei a explicar com detalhes o captopril nem o omeprazol. O omeprazol nós vamos falar na palestra de hoje. O captopril, ele é muito utilizado na terceira idade como antihipertensivo. Então, pessoas que tenham pacientes que sejam hipertensos têm que ter um cuidado especial com esse grupo de pacientes. E nutriente? De acordo com a legislação, nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. Com relação a esse conceito aqui, eu gostaria de destacar a palavra absorvida. Minha canetinha está ruim hoje. Por quê? Quando nós falamos aqui a palavra absorvida, vou até colocar o marca-texto. Bom, tirando pessoas que estejam doentes, estejam acamadas, essa absorção do nutriente, ela acontece através do nosso trato gastrointestinal. Então, essa interação fármaco-nutriente, é importante nós entendermos que essa interação diz quase sempre a interação que ocorre entre fármacos administrados pela via oral. Via oral. E o nutriente que nós ingerimos, então, através da boca, né? Claro. Bom, então, esses aqui são os dois conceitos. O conceito de fármaco e o conceito de nutriente. Só que
No nosso dia a dia, o que nós temos são medicamentos e alimentos. Então, no nosso dia a dia, você não vai lá e ingere um AS puro. Você ingere o AS junto com recipientes. E você não ingere o nutriente puro. Ninguém aqui no dia a dia ingere glicose pura na refeição. Nós ingerimos sacarose. E na sacarose tem glicose e frutose. Então, talvez o termo mais correto seria interação medicamento-alimento. Então, apesar de ser o termo correto, não quer dizer que é o termo que é usado na literatura. O termo usado na literatura realmente vai ser interação fármaco-nutriente. E esse tipo de interação é pouco estudado. Ele tem sido mais estudado nos últimos anos e tudo que nós sabemos é baseado em tentativa e erro. Então, o paciente utiliza um medicamento, utiliza um tipo de alimento e observa-se que houve, então, uma interação. Da mesma forma, a interação fármaco-fármaco, ela ocorre mediante tentativa e erro, né? Então, nós estamos hoje com muitas pessoas utilizando aí um kit de medicamentos para tratar ou prevenir o Covid, já disse isso em vídeos anteriores, né? Então, tem muita gente utilizando 3, 4 medicamentos de uma vez. Mas qual que é o risco de usar esses medicamentos simultâneos? A gente só vai saber com o passar do tempo. A mesma coisa acontece com o nutriente. Então, esse medicamento interage com o alimento? Peraí, eu tenho que olhar na literatura. Se não tiver na literatura, você tem que fazer a tentativa e ver se vai ter algum tipo de interação. Então, aqui eu coloquei nesse primeiro lado os fármacos, nesse segundo lado os nutrientes. E aqui eu coloquei um medicamento, né? Resfenol é um que nós usamos muito, é um antigripal. Dorflex, analgésico, relaxante muscular. E alguns alimentos. Os alimentos, então, são preparos que contêm nutrientes. Então, nós temos o pão e a carne. Dentro do pão, existe N tipos de pães diferentes, assim como entre a carne, né? Então, quando eu falar sobre a interação fármaco-nutriente, em alguns exemplos eu vou colocar o alimento, em outros exemplos não. Aí entra a grande importância da nutrição, para nos indicar, nos mostrar os alimentos que mais contêm aquele nutriente. Bom, então após essa definição e essa diferença, nós temos que a interação fármaco-nutriente ela é mais relevante para um grupo específico de pessoas que são os idosos. Por que que a interação fármaco-nutriente é mais importante para os idosos? Porque os idosos, eles tendem a utilizar mais de 3 medicamentos de maneira contínua. Quando eu falo maneira contínua, quer dizer que eles usam todos os dias. Então, o idoso, ele tende a utilizar um antihipertensivo, tende a utilizar um diurético, um hipoglicemiante, às vezes um medicamento para algum transtorno mental, como ansiedade, depressão. Então, esse grupo de pacientes tendem a utilizar mais medicamentos. Então, a interação para esses pacientes tende a ocorrer com maior frequência. Além disso, outro grupo que nós temos são os portadores de doenças crônicas não transmissíveis.
Doenças crônicas não transmissíveis. Nós podemos citar, além das doenças cardiovasculares, nós podemos citar também doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, herpes zoster. Podemos citar também o paciente com câncer. Então, um nutricionista que ele for trabalhar num ambiente hospitalar onde tem a quimioterapia, ele tem que entender e utilizar os conhecimentos dele de farmacologia para entender que esse paciente com quimioterapia vai ter muito mais dificuldade em absorver alguns nutrientes por conta do próprio quimioterápico. E as crianças também são um grupo que nós devemos ter o cuidado. Por quê? A criança, por si só, pelos próprios hábitos alimentares, elas tendem a ter deficiências nutricionais. Então, essa criança, quando ela utilizar algum tipo de medicamento, ela pode piorar o quadro nutricional dela. Então, é importante esses 3 grupos de pacientes. Existem outros grupos que também são importantes, mas são menos significativos essa interação. Então, outro grupo que eu destacaria e que hoje em dia está na moda são as pessoas que consomem dieta hiperproteica. Essa dieta hiperproteica pode interferir tanto na absorção dos fármacos quanto também na excreção, porque a dieta hiperproteica ela tende a longo prazo a levar uma lesão renal. Levando uma lesão renal, a excreção renal vai ficar prejudicada e os fármacos vão ficar acumulados no organismo, gerando efeitos tóxicos. Bom, então, tendo em vista que o nutricionista, o enfermeiro, o farmacêutico tem esses 3 grupos de pacientes, os mais predominantes que ocorrem interação fármaco-nutriente. O idoso, nós podemos destacar também que ocorrem modificações fisiológicas relativas ao envelhecimento. Então, eu destaquei aqui de amarelo os principais pontos que alteram no envelhecimento. Então, há uma substituição do tecido muscular magro por gordura, por tecido adiposo. Ou seja, fármacos lipossolúveis tendem então a ficar acumulados nesse grupo de pacientes. Bom, além disso, o paciente idoso, ele também tem alteração nas secreções gástricas, diminui a produção do ácido gástrico, do ácido clorídrico lá no estômago. E isso tende a alterar a solubilização dos fármacos também. Há uma alteração reduzida da amilase salivar, dificultando então a digestão dos carboidratos, entre outras alterações que esse grupo de pacientes vai ter. Por consequência dessas alterações, os idosos tendem a ter um quadro que não é muito discutido, né? Mas tendem a ter um quadro de desnutrição. Então, é um grupo de pessoas que, em geral, não procuram um nutricionista, mas que tendem a ter uma deficiência nutricional pelo próprio aspecto do envelhecimento e pelos hábitos de vida que nem sempre são corretos, né? Bom, esses grupos de pacientes, quando eles têm uma interação fármaco-nutriente agravada, isso vai gerar um maior tempo de hospitalização ou um agravamento do estado patológico. Então, o não conhecimento que pode haver essa interação
pode fazer com que esse paciente fique doente por mais tempo. Então, às vezes, ele acha que está com uma doença, mas, na verdade, o que ele tem é uma interação fármaco-nutriente. Eu vou dar um exemplo prático. O meu orientador de doutorado, ele ficou com estado de anemia por mais de 10 anos. E como que é engraçado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Por que eu falei isso? Ele sabe que o omeprazol, de maneira contínua, causa anemia. Então, a anemia que ele estava tendo por mais de 10 anos não era uma deficiência de ferro alimentar, não era carência nutricional propriamente dita. Era o fármaco, o omeprazol, que estava levando à deficiência de ferro, ou seja, levando ao quadro de anemia. Então, essa interação fármaco-nutriente, ela vai gerar um maior tempo de hospitalização e, em alguns casos, vão agravar o estado patológico. Aproveita esse slide também para dar um gancho com relação ao uso de fármacos no tratamento, por exemplo, da COVID ou de outras doenças. Então, o uso inadequado dos medicamentos, eles vão gerar um agravamento da doença. Se eu não me engano, passou no Jornal Nacional recentemente, eu não vejo jornal, mas comentaram comigo, que, no Fantástico, não lembro, exatamente isso, né? Então, o vírus, Covid-19, ele ataca várias regiões, uma delas é o músculo cardíaco, gerando arritmia cardíaca. E um dos medicamentos que foi mais falado pelo governo é a classe da cloroquina, que também gera alteração cardíaca. Então, eu fiz um questionamento uma vez com um aluno meu, um colega, o seguinte ponto de vista. Aquele apresentador do Jornal Anguera, o seu Valdemar, ele ficou mais de 30 dias na UTI. Aí o meu questionamento é, será que ele ficou mais de 30 dias na UTI porque realmente a doença era muito grave ou porque o hospital que ele ficou não era um hospital especializado em tratar doenças infecto-contagiosas e acabou que ele usou medicamentos errados? Então, fez com que o tempo de hospitalização dele fosse prolongado. Isso é um questionamento filosófico. Eu não estou falando que foi errado, que foi certo. Mas nós devemos questionar se realmente os medicamentos utilizados foram os corretos, se a nutrição também foi correta, porque para recuperar de uma doença, nós precisamos ter um estado nutricional ideal. Então, o paciente que tenha interação fármaco-nutriente, quase sempre ele vai gerar uma deficiência nutricional ou uma perda da ação do fármaco. Então, nós temos esses dois efeitos possíveis. Ou uma deficiência nutricional, ou tá travando? Só vi agora. Se continuar travando, vocês me falem que eu tento mudar a internet. Então, ou vai ter uma deficiência nutricional, ou vai ter uma perca da redução do fármaco. A deficiência nutricional, ela vai gerar uma redução da resposta imunológica, que nunca é desejado, né? Então, é muito importante nós entendermos todas as alterações que eu vou explicar para evitarmos esse prejuízo nutricional. Se mais alguém estiver travando, vocês comentem, tá? Por favor. Bom, então aqui nós temos que a interação fármaco-nutriente, ela acontece principalmente por conta de ser a mesma via. Então, tanto o fármaco quanto o nutriente vão passar pelo trato gastrointestinal, em geral, ou ao mesmo tempo, ou muito próximo. Então, essa interação, ela pode gerar um aumento do efeito farmacológico, você pode absorver mais fármaco do que absorveria,
ou uma redução do efeito farmacológico. E uma terceira situação, não interferir. Isso, em geral, é o que mais ocorre. Então, a interação fármaco-nutriente não é uma interação tão comum assim, mas a interação é importante porque gera algumas patologias. Continua travando? Alguém? Não, obrigada. Bom, e essa interação, então, pode aumentar ou reduzir o efeito, mas, como eu disse, pode gerar o quadro de desnutrição. E isso acontece muito em pessoas mais idosas. Bom, então os alimentos, aqui gera uma pergunta já, né? Os medicamentos, eles devem ser ingeridos com alimentos? No nosso dia a dia prático, muitas pessoas acabam tendo em mente que sempre devemos usar o medicamento junto com a refeição. Mas isso não é verdade. O medicamento que ele for necessário utilizar com a refeição vai estar descrito na bula. Se não tiver descrito na bula, o recomendado é que você faça a ingestão desse medicamento 30 minutos antes ou 30 minutos depois das refeições. 30 minutos antes ou até 2 horas depois das refeições. Por quê? Quando você faz a ingestão do medicamento junto com o alimento, vai haver algum tipo de interação que pode diminuir principalmente a absorção. Isso é lógico, porque imagina você consumir um comprimido de dipirona, que é pequeno, né, tem 1 centímetro de diâmetro, e você consumir um prato de arroz. Isso, então, vai se misturar e acaba que a dipirona vai ficar diluída. Então, a sua absorção pode ser menor. Então, via de regra, os fármacos devem ser ingeridos longe das refeições. Quando que o fármaco, quando que o medicamento deve ser ingerido junto com o alimento? Quando o fármaco gerar algum tipo de desconforto gástrico ou quando o fármaco tiver uma proteção para o pH. E isso nós só vamos descobrir na bula. Então não tem uma regra, porque varia de fármaco para fármaco. Bom, os medicamentos, então, devem ser ingeridos, via de regra, sem alimentos. Eu vou ver se continua travando. Alguém mais está travando? Acho que eu preciso ligar na Clara, reclamar da minha. Tá. Eu vou mudar a internet aqui, rapidão. Tô conectando de uma internet, conectar na outra. Eu preciso arrumar isso antes de... Bom, vamos ver se continua travando agora. Eu mudei a internet. Então,
via de regra, os medicamentos devem ser ingeridos longe da alimentação. E se vocês começarem a ver os filmes norte-americanos, os seriados, eles costumam ingerir o medicamento seco, né? Sem nada. Isso está errado. Nós devemos ingerir o medicamento, um comprimido, com pelo menos 150 ml de água, para então ocorra a diluição correta desse medicamento e seja possível a absorção que é esperada. Então, o medicamento é ingerido sem alimento e com uma quantidade boa de água, né? No mínimo 150 ml. Depois coloquem aí, ver se continua travando, por favor. Bom, então aqui nós temos diferentes formas farmacêuticas que nós temos utilizado, né? Sendo que para interação fármaco-nutriente, eu destaco então as formas farmacêuticas sólidas. Aí nós temos comprimido, cápsula, comprimido revestido. Um exemplo de comprimido revestido é a Neosaldina. A Neosaldina, se você pegar, ela parece um M&M, né? Aquele revestimento serve para dar sabor. Nós temos o tablet, o comprimido efervescente, entre outros. Então, para interação fármaco-nutriente, as formas farmacêuticas sólidas são as mais relevantes. Além delas, nós temos as formas farmacêuticas líquidas, como, por exemplo, o xarope ou gotas, como dipirona, etc. Para interação fármaco-nutriente, as formas farmacêuticas tópicas, como por exemplo pastosas, as formas farmacêuticas especiais, como colírios, aerosóis, e as formas farmacêuticas gasosas, não têm importância, porque a via de administração é diferente. Então, aqui na via de administração oral, nós temos, por exemplo, um comprimido, é chamado de comprimido com revestimento entérico. Esse comprimido, ele será dissolvido apenas no intestino. Nós temos as cápsulas, soluções, matrizes, entre outras. Para a interação fármaco-nutriente, mais relevantes são os comprimidos. Bom, então quando nós falamos de interação fármaco-nutriente, o principal ponto que nós devemos avaliar é a fase farmacocinética, que é onde vai acontecer essa interação. Então, fase farmacocinética envolve a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A principal fase onde há essa interação é a fase da absorção. E quando falamos de absorção, estamos falando, no caso, de interações que ocorram no estômago e no intestino. Eu estou tentando falar mais devagar, porque se estiver travando, pelo menos dá para pegar alguma coisa. Então, em termos dessa interação fármaco-nutriente, o principal ponto, a absorção. Então, aqui tem alguns pontos. Posso repetir. Então, a fase farmacocinética, ela é composta de 4 fases: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Para interação fármaco-nutriente, a principal fase mais importante é a fase da absorção.
porque é na fase da absorção que há essa interação, porque o fármaco e o nutriente são utilizados pela mesma via do trato gastrointestinal. E essa interação pela via do trato gastrointestinal vai ocorrer ou no estômago ou no intestino delgado. Então, a fase farmacocinética é a mais importante para nós entendermos a interação fármaco-nutriente que vai ocorrer. A distribuição, metabolismo e excreção quase não vai ter interação fármaco-nutriente. Então, aqui tem algumas alterações que vão interferir com essas fases farmacocinéticas, principalmente com a absorção. E são alterações que são variáveis de indivíduo para indivíduo. Então, uma das variáveis é a ingestão de fluidos. Como eu mencionei, nós devemos ingerir o fármaco com pelo menos 150 ml de água. Então, quando você começar a ver os filmes, seriados norte-americanos, repare que eles ingerem os medicamentos quase que seco. E isso vai prejudicar a sua absorção. Então, a ingestão de fluidos é extremamente importante. Eu recomendo para os meus conhecidos, aqueles que me perguntam, ingerir um copo americano de água, que vai ajudar a diluir o comprimido e ajudar a absorção. A mesma forma, ingestão de alimentos. A ingestão de alimentos vai interferir na absorção dos fármacos. E esses alimentos vai interferir tanto a quantidade que a pessoa ingere de alimento, quanto o tipo de alimento. Então, se ela vai ingerir uma barra de proteína ou uma feijoada, são quantidades e tipos de alimentos diferentes que vão interferir na absorção do fármaco. Aí a pessoa vai achar que o medicamento não fez efeito. Não é que não fez efeito, é porque ele ingeriu uma quantidade muito grande de alimento junto com o fármaco e o fármaco foi pouco absorvido. Além disso, tempo de trânsito intestinal. Então, nós temos o nosso peristaltismo fisiológico. Cada um tem o tempo de motilidade intestinal, de trânsito intestinal. Está travando de novo. Preciso dar um jeito na internet antes de começar as aulas. Então, o tempo de trânsito intestinal vai variar. Espera aí. Vamos tentar arrumar. Vocês têm que ficar falando. Que vai aqui. Quarto ponto sobre a microflora intestinal, que são, então, as bactérias, do nosso intestino. Como eu disse em uma das palestras anteriores, as bactérias são importantes, por exemplo, no metabolismo e na reabsorção dos anticoncepcionais. Então, essa microflora intestinal ela é fundamental para que nós tenhamos a absorção e o metabolismo de alguns fármacos. Então, pessoas que utilizam antibióticos, esse antibiótico vai destruir essa microflora e pode prejudicar a farmacocinética do fármaco.
Algumas patologias intestinais, por exemplo, patologias inflamatórias, como a doença de Crohn, e o pH gastrointestinal. Esse pH gastrointestinal, eu gostaria de chamar a atenção. Por quê? Nós estamos num século que o nível de estresse é muito grande e muitas pessoas têm gastrite, têm refluxo, úlcera gástrica, né? Então acaba que é muito comum as pessoas utilizarem ou por recomendação médica ou por automedicação omeprazol, pantoprazol, ranitidina, antiácidos, todos esses fármacos que eu mencionei alteram o pH gastrointestinal. E essa alteração no pH gastrointestinal vai interferir com a absorção de fármacos e com a absorção de nutrientes. Então, eu, Adriane, por exemplo, de vez em quando tenho gastrite, de vez em quando tenho refluxo, só que eu evito ao máximo utilizar esses medicamentos, porque eu sei que eu vou reduzir a absorção de alguns nutrientes. Então, por exemplo, se eu começo a tomar café de maneira cotidiana, todo dia cedo e forte, vai me dar um refluxo na hora do almoço. Então, eu não tomo café todos os dias, e se eu for tomar, antes de tomar o café, eu tomo omeprazol. Só que o uso contínuo desses medicamentos vai gerar uma alteração no meu pH, e essa alteração vai prejudicar a absorção de fármacos e a absorção de nutrientes. Então, aqui nós temos outras alterações que vão ocorrer mediante o uso de fármacos. Então, os fármacos, eles podem gerar desnutrição, podem gerar quadros de hipoalbuminemia, que é a redução de proteínas no plasma, disfunção hepática e disfunção renal. Além disso, além do fármaco gerar esses quadros, tem pessoas que, por N razões diferentes, também vão ter desnutrição, hipoalbuminemia, disfunção hepática e renal. Então, esses pacientes têm que ter maior cuidado com relação ao uso de fármacos. Então, uma das coisas que eu acho mais errado, o paciente renal crônico, o paciente que faz hemodiálise, primeiro, esse paciente deveria ter um acompanhamento nutricional, porque tem vários alimentos que o paciente renal crônico não pode consumir, e esse doente renal crônico também deveria ter um acompanhamento farmacológico, porque a dose de fármacos que ele usa deveria, em geral, ser menor, porque paciente renal crônico não elimina o fármaco, então o fármaco tende a ficar no organismo, enquanto ele não faz a hemodiálise. Então, esse paciente deveria usar uma quantidade de fármaco menor para não gerar efeito tóxico. Só que quase sempre isso não ocorre. Outras alterações que nós temos, alteração na microflora, na motilidade, na ingestão de alimentos, na ingestão de fluidos, etc. Tudo isso vai gerar interação fármaco-nutriente. Então, lá em cima, a administração do medicamento. Quase sempre, em torno de 90% ou mais, é por ingestão, pela boca. Aí o comprimido, a cápsula, vai ser desintegrado lá no estômago, vai ser dissolvido lá no estômago. E a absorção vai acontecer no intestino delgado, especificamente na primeira parte do intestino delgado, na parte do duodeno. Deixa eu responder. Na parte do duodeno.
Uma vez, então, que esse fármaco seja absorvido, ele vai ser distribuído para todos os tecidos e vai gerar o seu efeito. E aqui chega a explicação do porquê que acontece a interação fármaco-nutriente. Porque o alimento, ele também vai ser ingerido pela boca, ele também vai sofrer o processo lá no estômago, só muda o nome, né? Aqui vai ser desintegração e dissolução, e no alimento o nome correto é digestão. Mas basicamente é o mesmo processo, acontece no mesmo lugar, no estômago. E como são substâncias químicas, pode haver essa interação. A absorção dos nutrientes ocorre no mesmo lugar que a absorção dos medicamentos. Acontece também no duodeno. E é por isso, então, que nós temos interação fármaco-nutriente. Além da interação farmacocinética, nós podemos ter também a interação farmacodinâmica. Então, a interação farmacodinâmica é quando o fármaco, seja ele agonista ou antagonista, compete no mesmo sítio do nutriente. Por exemplo, nós temos o sítio receptor da insulina, o GLUT4, e o fármaco pode competir pelo mesmo sítio receptor. Então, aí nós podemos ter interação fármaco-nutriente. Não é comum. A interação mais comum é a interação farmacocinética. Então, o medicamento ele é administrado quase sempre pela via oral. Então, ele vai sofrer lá o processo no estômago, chamado fase farmacêutica, que é o processo de desintegração, desagregação, etc. Passa lá para o intestino delgado, onde vai ser absorvido, depois distribuído, até chegar ao efeito terapêutico. Então, a interação principal acontece na absorção, por isso está destacado em vermelho. Bom, essa imagem ela só resume tudo o que eu já mencionei até agora. E o nutriente? O nutriente, nós temos aí, né, macronutrientes e nós temos micronutrientes. Macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios. São, então, nutrientes que nós ingerimos em grande quantidade. Carboidrato, proteínas e lipídios. São esses nutrientes que nós consumimos em grande quantidade que vão nos proporcionar, por exemplo, a energia necessária para a nossa função fisiológica. E os micronutrientes em quantidades mínimas, por isso micro, né? Tem nutrientes que é em nanogramas. Se continuar travando, vocês comentem para mim, por favor. Então, entre os micronutrientes, nós temos as vitaminas, vitamina A, B, C, D, E, etc. E nós temos os sais minerais, né? Sódio, potássio, cloreto, cálcio, etc. Então, com relação à interação fármaco-nutriente, os fármacos, eles tendem a diminuir a absorção dos micronutrientes. Diminuindo a absorção dos micronutrientes, tende a gerar algum tipo de patologia. E os macronutrientes tendem a diminuir a absorção dos fármacos. Eu vou repetir, que isso é muito importante. Então, os fármacos, isso quando consumindo junto, tá? Os fármacos tendem a diminuir a absorção dos micronutrientes.
gerando um quadro patológico. Os fármacos tendem a diminuir a absorção dos micronutrientes. Agora, o contrário, os macronutrientes tendem a diminuir a absorção dos fármacos. Por isso que, via de regra, nós não devemos utilizar o fármaco junto com o alimento. Bom, o nutriente, nós temos ele classificado em nutrientes energéticos. Aí nós temos principal carboidrato, glicose. Nós temos os nutrientes reguladores, que são as fibras. Entram como alimentos frutas, verduras, legumes. Nós temos os nutrientes construtores, principalmente as proteínas. E nós temos os energéticos extras, os lipídios, que geram uma quantidade de energia mais que o dobro que o carboidrato. E o nutriente, assim como o fármaco, são então administrados e utilizados pela via gastrointestinal. Então, a fisiologia do intestino, do estômago, tem que estar funcionando para que o nutriente seja absorvido. Então, repetindo. Tá travando ainda? Porque pode ser a minha internet, pelo jeito tá muito ruim, ou pode ser a internet de vocês. Pode ser o Google Meet. Bom, vou continuar. Parou. Obrigada. Então, é importantíssimo que a fisiologia do intestino funcione para que o nutriente seja, então, absorvido. E nós temos 3 tipos de interação fármaco-nutriente. Nós temos a interação físico-química, a interação fisiológica e a interação patológica. Bom, a interação físico-química é quando nós temos a complexação, ou também chamado quelação. É quando o fármaco se liga a uma substância e essa substância impede a absorção do fármaco. O exemplo mais tradicional é o antibiótico eritromicina com cálcio. Então, muitas pessoas falavam antigamente que não podia ingerir leite com antibiótico. Isso não é verdade. Depende do antibiótico. No caso, a eritromicina, outro exemplo, ciprofloxacino, não pode ser ingerido com leite. Por quê? No leite tem cálcio, o cálcio se liga a esses fármacos e diminui a absorção do fármaco. Então, diminui o efeito do fármaco. Outro exemplo de interação físico-química, clorpromazina. Clorpromazina é um antipsicótico. Antipsicótico é para tratamento da esquizofrenia. Então, o paciente esquizofrênico que utilize esse medicamento, ele não pode consumir alguns alimentos, como, por exemplo, chá. Quais chás? Chá verde, chá mate, porque esses chás contêm não é um nutriente, né? Mas é um componente nutricional, que é o ácido tânico, e o ácido tânico se liga à clorpromazina e diminui a absorção da clorpromazina. Aonde nós temos ácido tânico, além dos chás? Na goiaba, principalmente na goiaba verde, e na banana, também na banana verde.
Ácido tânico, todo mundo aqui já deve ter comido, né? Ingerido. É quando você come um alimento e aquele alimento aperta a boca. Então, aquele apertar a boca é ocasionado pelo ácido tânico. Então, no caso, o paciente esquizofrênico que faça o uso desse medicamento não pode, em hipótese alguma, utilizar esses alimentos, porque a esquizofrenia, nós podemos ter os picos, né? A pessoa pode ter os surtos. Então, se a pessoa está utilizando um medicamento, só que acaba utilizando junto com algum alimento, esse alimento diminui a absorção do fármaco, consequentemente, não vai ter a absorção correta e vai ter, então, o surto psicótico. Outro tipo de interação que nós temos, a interação fisiológica. Ana, depois verifica se melhorou. A interação fisiológica, ela vai ser uma interação que vai acontecer com relação à absorção, distribuição, metabolismo ou excreção. Essa interação não gera nenhuma doença. Aí nós temos alguns fármacos que vão então alterar. Por exemplo, os laxativos. Os laxativos, eles vão aumentar o peristaltismo, consequentemente, vão diminuir o tempo e diminuir a absorção. Os anorexígenos. O que é isso? Anorexígenos são fármacos que diminuam o apetite. Se a pessoa não tem apetite, ela consequentemente vai diminuir a ingestão de alimentos, consequentemente diminuir a ingestão de nutrientes. E os antiácidos. Os antiácidos vão alterar o pH gástrico, o que vai alterar a digestão dos alimentos, principalmente a digestão de proteínas. Então, esses três grupos, laxativos, anorexígenos e antiácidos, eles vão diminuir a absorção dos nutrientes. Anorexígeno, vale aqui a pena comentar que antigamente era muito comum o uso da sibutramina. Sibutramina é um medicamento da classe das anfetaminas. Na época, eu cheguei a usar esse medicamento, eu me arrependo muito. Eu não sabia, né, os efeitos que o medicamento causava, eu não tinha estudado ainda. E ele passou, então, para mim utilizar, sendo que eu não era obesa, né? Eu sempre fui um pouquinho mais gordinha, mas não era obesa. E esses medicamentos geram uma série de efeitos adversos e geram um efeito rebote. O que é isso? A pessoa perde peso enquanto está utilizando o medicamento, parou de utilizar o medicamento, ela tende a ganhar mais peso ainda. Então, para quem quer perder peso, faça a reeducação alimentar com um nutricionista. Outro medicamento que gera interação fisiológica é a levodopa. A levodopa é um medicamento para o tratamento do Parkinson, que é aquela doença, então, que a pessoa tende a tremer, né? E esse medicamento, ele interfere com proteínas. O paciente que utiliza levodopa não pode consumir o medicamento junto com alimentos proteicos. Tem que ser separado, porque vai diminuir a absorção do medicamento às proteínas. E por último, nós temos aqui a amitriptilina.
Isso aqui é um antidepressivo. Hoje em dia não é tão usado, mas ainda existe. E o metronidazol. Metronidazol é um antifúngico e um antiparasitário. Esses dois medicamentos, assim como outros, eles alteram o paladar, deixam o paladar com gosto metálico. Consequentemente, a pessoa tende a ingerir menos alimentos, podendo gerar, então, uma redução nutricional. Então, esses exemplos todos vão haver uma redução de nutrientes, só que essa redução não chega a virar um quadro patológico. Rapidamente consegue-se reverter esse quadro. Como? Parando a utilização do medicamento. E a última interação. Verifique, por favor, se ainda está travando. A última interação, a interação patofisiológica, é quando a interação fármaco-nutriente gera um quadro patológico. Então, aqui eu tenho um medicamento que eu acho dos piores do mundo. Na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu detesto os medicamentos, mas eu sei que eles são importantes. Então, esse medicamento você já deve ter utilizado ou conhece quem utiliza. Utilizar um dia ou outro não tem problema. O problema é o uso contínuo. Usar todos os dias. Então, o uso contínuo do omeprazol gera um quadro de anemia. E isso aqui é tão importante porque grande parte das vezes o médico não faz a correlação que o paciente está com anemia porque está usando omeprazol. Em geral, o médico vai lá ver que o paciente está com anemia e prescreve sulfato ferroso ou vitamina B12. Então, nesse caso, a anemia é causada pelo uso do medicamento. E tem como, sim, a gente reverter esse quadro. O metronidazol e a ciclosporina é utilizado como quimioterápico, diminuem a absorção de nutrientes. Eu falei errado. O metronidazol, ele também é utilizado como imunossupressor. Então, esses dois são utilizados no tratamento do câncer e diminui a absorção de nutrientes. Então, nesse caso, esse paciente tem que ser acompanhado também por um nutricionista para conseguir aumentar essa absorção. Bom, sendo agora mais prática, eu vou explicar exatamente como que o omeprazol causa anemia nos próximos slides. Então, sendo prática, eu vou explicar aqui algumas classes e como é que essas classes interferem no fármaco ou no nutriente, né? Então, nós temos uma classe de fármacos chamado IMAL. IMAL quer dizer inibidores da monoaminooxidase. Eles são antidepressivos. Quase não são usados hoje, mas ainda existe. Aqui tem os fármacos dessa classe, né? O paciente que utiliza IMAL, inibidores da monoaminooxidase, eles não podem utilizar alimentos que contenham o aminoácido tiramina. Por quê? Seguinte, esses fármacos IMAL, eles pegam a adrenalina e impedem o metabolismo da adrenalina, impedem o metabolismo da noradrenalina. Tanto a adrenalina quanto a noradrenalina vêm do aminoácido tirosina, esse que eu estou destacando agora de amarelo. Então, a adrenalina e a noradrenalina vêm desse aminoácido tirosina.
E o imal inibe o metabolismo de noradrenalina. Inibe o metabolismo de adrenalina. Repare que quimicamente a tiramina, esse aqui de verde, é muito semelhante à tirosina. Qual que é a diferença da tiramina para a tirosina? É que a tirosina, ela possui aqui, ó, esse oxigênio e essa hidroxila. Então, por serem quimicamente semelhantes, a tiramina, ela também pode ser utilizada na produção, no metabolismo da adrenalina. Então, nesse sentido, a pessoa que utiliza a tiramina, ela pode produzir mais adrenalina. E isso faz, então, que uma pessoa que utilize o imal, adrenalina, a pessoa que utilize o imal, inibidores da MAL, vai ter uma liberação de noradrenalina muito grande. E essa liberação de noradrenalina vai gerar uma crise hipertensiva. Essa crise hipertensiva pode chegar a matar o paciente. Então, pacientes que utilizem inibidores da MAL não podem utilizar a tiramina como nutriente. Bom, ninguém aqui, né, utiliza tiramina pura, mas tem os alimentos contendo grande quantidade de tiramina. Basicamente, queijos. Então, nós temos queijo camembert, não sei se fala assim, queijo cheddar, peixes. Então, esses alimentos não podem ser consumidos por quem usa inibidores da MAL. Aí entra a importância da anamnese do nutricionista, de perguntar ao paciente quais medicamentos ele utiliza, porque se o paciente utilizar esses medicamentos, não pode ter na dieta do paciente nenhum desses alimentos. Outro exemplo de interação que pode ser fatal, a varfarina com a vitamina K. A varfarina, para quem não sabe, é um anticoagulante. Nós temos ela comprimido ou injetável. Então, a varfarina, ela é utilizada em situações que a pessoa tem trombose. Então, a pessoa que tem trombose ou a pessoa que teve infarto, o médico vai passar para ela varfarina. Nesse caso, o paciente que utilize a varfarina, ele não pode consumir vitamina K. Por quê? A vitamina K, ela é essencial para a coagulação do sangue. Então, o aumento de vitamina K vai gerar a coagulação do sangue. A varfarina é um antagonista de vitamina K. Então, se eu estou antagonizando a vitamina K e eu aumento a vitamina K vai expulsar a varfarina e vai reduzir o efeito anticoagulante. Então, aqui, ó, a vitamina K, ela vai ser reduzida, gerando o efeito coagulante. Só que a varfarina, ela vem e inibe a enzima que reduz a vitamina K. Só que se você aumenta a ingestão de vitamina K, você acaba competindo pela enzima e gerando vitamina K reduzida, aumentando, gerando então um efeito coagulante. Nesse sentido,
A vitamina K e a varfarina, deixa eu apagar. Então, ela é um anticoagulante oral que tem essa competição com esse nutriente. Portanto, vários alimentos não são recomendados para o paciente que utilize varfarina. Eu diria até que esses alimentos destacados em amarelo não são nem recomendados para pacientes cardiopatas, para pacientes que já tiveram, por exemplo, um infarto. Então, nós temos couve, folhas em geral, espinafre, óleo de soja, óleo de cânula, castanha de caju, nozes, molho pronto para salada. São alimentos extremamente ricos em vitamina K. Então, por exemplo, o espinafre é muito rico em vitamina K. E essa vitamina K, então, se o paciente tiver predisposição à coagulação sanguínea, pode aumentar essa coagulação sanguínea. E se o paciente estiver utilizando um anticoagulante, vai competir com o anticoagulante. Outro fármaco, levodopa, que é um medicamento, então, para o tratamento do Parkinson. A levodopa, ela possui estrutura química semelhante a um aminoácido. Então, eles competem pelo mesmo sítio de absorção. Então, lá no intestino, nós temos o transportador de aminoácido e sódio. Então, pessoas que tenham a dieta hiperproteica, vai haver uma competição pela absorção da levodopa com os aminoácidos, diminuindo então a absorção da levodopa. Se diminui a sua absorção, diminui o seu efeito farmacológico. E aqui nós temos também alguns alimentos que devem ser basicamente abolidos da nossa dieta, porque são alimentos que geram prejuízos fisiológicos. Então, nós temos a romã, que é mais consumida na época do Réveillon, né? Nós temos a carambola, para quem já foi aluna da Aline, em patofisiologia. Se eu não me engano, a Aline faz até uma musiquinha para carambola. Nós temos a toranja, que é essa laranja vermelha, chamada também de grapefruit, é mais consumida nos Estados Unidos, e a laranja azeda, também menos consumida aqui no Brasil. Esses alimentos todos, eles são alimentos que geram inibição enzimática, consequentemente alteram o metabolismo dos fármacos. E a carambola, né, é a pior fruta que existe aí, ela também gera lesão renal, né? Então, esses alimentos têm que ser evitados em qualquer situação, não é só se a pessoa utiliza o fármaco ou não. Eles geram prejuízos a longo prazo. Isso falando de uso contínuo, tá? Então, você vai lá no Réveillon, come lá não sei quantos caroços de romã, não tem problema. O problema é usar de maneira contínua. E aqui respondendo a pergunta, né? Como que o omeprazol gera anemia? Então, o omeprazol, ele vai atuar na bomba de prótons e vai aumentar o pH do estômago. Ele, aumentando o pH do estômago, vai inibir a liberação de uma proteína chamada fator intrínseco. Então, esse fator intrínseco é um aminoácido, uma proteína, né, uma sequência de aminoácidos que se liga à vitamina B12. E é essencial nós termos fator intrínseco que é liberado mediante o pH baixo, o pH ácido. Então, quando
nós temos o pH ácido no estômago, a liberação desse fator intrínseco que liga-se à vitamina B12. Aí a vitamina B12, ela vai ser absorvida lá no íleo, depois do duodeno. Para ser absorvida, tem que se ligar o fator intrínseco com a célula do estômago, do intestino. Então, se você não tem fator intrínseco, você não absorve B12. E para quem não lembra lá da fisiologia, a vitamina B12, junto com o ácido fólico e o ferro, é essencial para a produção da hemoglobina. Então, se você não tem vitamina B12, você vai ter anemia. Nesse caso, vai adiantar utilizar ferro? Não, porque a carência nesse caso é por conta da deficiência de vitamina B12. Por que deficiência? Porque o pH do estômago ficou alto, consequentemente não tem fator intrínseco liberado no estômago. Se não tem fator intrínseco, a vitamina B12 não será absorvida no íleo. Não tendo vitamina B12, diminui a produção de hemoglobina, diminui a produção de hemácias. Aí a pessoa vai ter anemia. Isso é de uma hora para outra? Não. Até porque nós temos estoque, armazenamento de vitamina B12, de ferro, etc. Então, essa anemia é o uso contínuo. A pessoa utilizar aí 3, 4, 5 meses, 1 ano, 10 anos, o omeprazol todos os dias. Além disso, o omeprazol, assim como os outros da classe, pantoprazol, etc., devem ser utilizados com cuidado, porque a alteração no pH, aumentando o pH, predispõe o paciente a ter câncer. Câncer do estômago e câncer do intestino. Então, já existem estudos demonstrando a correlação do uso do omeprazol com câncer. Então, se for utilizar de maneira esporádica, não todos os dias. Então, essa é a relação do omeprazol, assim como outros da classe, com a absorção de vitamina B12, assim como a absorção de B9, de cálcio e de ferro. Porque o omeprazol diminui o fator intrínseco no estômago. Esse fator intrínseco não tem como nós utilizarmos. Então, é necessário aumentar a ingestão de B12 para o máximo possível ser absorvido. Outro exemplo de fármaco que interfere muito nos nutrientes são os antibióticos. Os antibióticos, eles geram, um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, e essa microbiota ela é essencial para gerar metabolismo dos fármacos e para ajudar na absorção e na reabsorção dos fármacos. Então, os antibióticos interferem com os fármacos. E assim também os antibióticos interferem na absorção dos nutrientes. Então, os antibióticos têm que ser usados também com muita cautela. Um dos medicamentos que os médicos hoje estão prescrevendo para o tratamento do Covid é a azitromicina, Me perguntaram essa semana se alguém aqui em casa adoecesse, se eu deixaria usar a azitromicina. Eu falei, não, a azitromicina é um antibiótico. Qual que é a lógica de usar um antibiótico para tratar um vírus, Então, esse antibiótico, com certeza, diminui a absorção de nutrientes, Então, o uso dele, assim como de outros, de maneira irracional, deve ser evitado. No caso, quando a pessoa utiliza o antibiótico, recomenda-se que ela utilize um probiótico.
Mesmo se a pessoa não utilizar o antibiótico, nutricionalmente falando, né, recomenda-se o uso regular de probióticos. Probióticos são, então, as bactérias benéficas para o nosso intestino, as bifidobactérias, por exemplo, né? Nós encontramos essas bactérias benéficas em iogurtes, leites fermentados, que é o Yakult, né? O kefir, que algumas pessoas fazem, eu particularmente não gosto do sabor, queijo, coalhada, missô. Então, nesses alimentos nós encontramos as bactérias que vão colonizar o nosso intestino, melhorando a absorção de nutrientes. Além dos probióticos, nós temos os pré-bióticos. Os pré-bióticos são alimentos que estimulam essas bactérias benéficas, né? Então, por exemplo, o mel, cebola, alho, são exemplos de pré-bióticos, assim como algumas fibras, né? Que ajudam essas bactérias a fazerem o metabolismo correto e fazer com que o nosso intestino funcione da melhor maneira possível. Então, se a pessoa utiliza o antibiótico, recomenda-se o uso de probiótico e pré-biótico. Outro fármaco que interfere com nutrientes são os diuréticos. Os diuréticos, eles vão atuar aumentando a excreção de sódio, cloreto e magnésio. Então, nessa situação, não recomenda-se uma dieta rica em sódio, cloreto e magnésio, porque o objetivo é diminuir esses minerais e regular a pressão arterial. Outros medicamentos cardiovasculares atuam diminuindo o cálcio na célula. Então, esses medicamentos, por exemplo, nós temos o verapamil, eles diminuem o cálcio dentro da célula e aumentam o cálcio no sangue. Então, nesse paciente, não recomenda-se uma dieta rica em cálcio, porque vai aumentar muito o cálcio, pode competir com o fármaco e gerar um aumento de cálcio celular, diminuindo o efeito do fármaco. Então, aqui eu coloquei uma tabela, eu tirei de um artigo científico, não lembro qual a referência certinha, mas mostra aqui alguns exemplos. Por exemplo, cloranfenicol. Ele diminui a absorção de ferro, ácido fólico, riboflavina, entre outras vitaminas. Então, o paciente que utilize esse antibiótico deve ser feito suplemento com nutrientes ou a mudança alimentar. Corticoides, que eu mencionei a palestra passada, dexametasona, hidrocortisona, prednisona, alteram a absorção de vitaminas, ácido fólico. Então, recomenda-se uma dieta rica nesses nutrientes. Omeprazol, ranitidina, cimetidina. O omeprazol eu expliquei, é a mesma coisa para a ranitidina e a cimetidina. Aumenta o pH do estômago, diminui o fator intrínseco, diminui a vitamina B12. Nesse caso, deve ser feita uma suplementação de B12, preferencialmente suplementação injetável, intramuscular. Óleo mineral diminui a absorção de vitaminas hidrossolúveis, então tem que ser consumidas vitaminas longe do óleo mineral. Aqui tem então as recomendações, por exemplo, do cloranfenicol, aumentar o consumo de alimentos ricos, dexametasona, aumentar o consumo de frutas no intervalo das refeições, evitar o consumo de laticínios junto com que contém o ferro, vitamina B12 para aumentar ela, aumentar a ingestão de ovos, leite, frutos do mar, etc. Outros exemplos de fármacos, os antiácidos, eles diminuem a absorção de lipídios,
de ácido fólico, potássio, etc. Colestiramina, ciprofiblato, são medicamentos para o tratamento do colesterol. Diminuem a absorção de lipídios, ferro, vitaminas A, provoca perda de apetite, diminui a absorção desses nutrientes. Então, deve ser feita a suplementação. Entre outros aí listados nessa tabela que eu passei para vocês também. Grande parte do material eu tirei dessa apostila, que é uma apostila para os hospitais universitários, onde tem as recomendações para administração de medicamentos via sonda, no caso via sonda nasogástrica, né? Então aí tem alguns detalhes que tem que ser postos em conta na hora da utilização. E isso aqui é importante, essa referência, tanto para o nutricionista quanto para o enfermeiro, porque o nutricionista vai prescrever a dieta e o enfermeiro é que vai administrar a dieta, né? Assim é como o enfermeiro que vai aplicar a sonda. Então, aqui eu destaquei alguns medicamentos que eu acabei mencionando, né? Ciprofloxacino, cloranfenicol, esses em vermelho, de alguma maneira eu falei deles. Não tem como falar sobre todos, fica uma coisa muito cansativa, né? E tá nesse material que eu coloquei para vocês aqui. Então, isso é importante que o enfermeiro, o nutricionista saiba, e realmente é uma busca. Peraí, meu paciente vai usar isso? O que ele pode ou não pode utilizar? E com o tempo você vai aprendendo os principais medicamentos mais usados aí na prática clínica atual. E para terminar a minha explicação, é importante desmistificar algumas coisas. Primeiro, então é essencial que nós ingerimos os medicamentos com água. Eu já vi gente tomar um gole de água. Não é. É no mínimo 150 ml de água. No mínimo. Um copo americano de água é o suficiente. Professora, pode tomar álcool e medicamento? Isso aqui já ouvi direto, inclusive foi discussão aqui em casa já, né? Vocês sabem que eu gosto de tomar cerveja de vez em quando. Então, via de regra, não há interação do álcool com medicamentos. São alguns medicamentos específicos que há essa interação. Então, nesse sentido, quais são os medicamentos que eu tenho que saber que interfere com o álcool? São os medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central. Ansiolíticos, antidepressivos, analgésicos gerais, entre outros. Antibiótico, depende do antibiótico, nós não podemos generalizar. Mas nós temos dois tipos do uso do álcool, que é o uso agudo e o uso crônico. O uso agudo é usar de maneira esporádica. Então, por exemplo, eu tomo uma vez por semana, então é esporádico. Tomei um dia, passo uma semana sem tomar. Uso crônico, já no caso de pessoas alcoólatras, que utilizam todos os dias. No caso do paciente que utilize de uso crônico, esse paciente vai ter o metabolismo alterado. Por quê? Como eu falei na primeira palestra, o álcool ele é um indutor enzimático. Ele aumenta as enzimas, ele aumenta o metabolismo das substâncias. E esse aumentar o metabolismo pode ser prejudicial. Então, dando exemplo, eu que tomo de maneira esporádica e um tio meu que toma todos os dias. Se eu tomar dipirona, um comprimido, para mim pode fazer efeito. Para o meu tio, pode não fazer efeito, porque ele metaboliza rapidamente a dipirona e torna ela inativa. Então, deveria aumentar a dose. Então, o álcool, o principal ponto dele é o uso crônico. O uso agudo,
a gente pode generalizar, tirando aí as exceções, que a interação que tem são com medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Então, aqui em casa teve discussão, né? De eu tomar um Dorflex, por exemplo, e tomar uma cerveja. Minha mãe, não, você não pode tomar Dorflex, tomar cerveja. Pode. E se tiver alguém aqui de farmácia, né, ou outros profissionais, acontece, por exemplo, um paciente meu chega na drogaria, em geral senhores de idade, e fala assim, doutora, eu quero esse medicamento aqui, mas eu posso tomar ele com álcool? Se você falar não, o paciente vai preferir não tomar o medicamento e tomar o álcool. Então, é muito importante nós sabermos falar com o paciente, porque entre escolher pelo álcool ou pelo medicamento, muitos pacientes, em geral idosos do sexo masculino, vão preferir usar o álcool ao invés do medicamento. Então, o certo é falar, olha, não é recomendado, mas você pode tomar, não terá muito problema. Então, é importante ter essa fala, porque a escolha, o que nós chamamos de adesão entre o álcool e o fármaco, o paciente, em geral, vai aderir pelo fármaco, infelizmente. Então, essa palestra, ela nos mostra a importância de uma equipe multiprofissional. Então, no ambiente hospitalar, no ambiente clínico mesmo, é muito importante essa equipe multiprofissional, porque cada um vai ter lá a sua função. Então, o paciente é um indivíduo complexo. Não tem lá só a fisiologia ou só a bioquímica, tá tudo misturado, tudo interligado. Então, cada profissional com a sua parte. O médico com a prescrição farmacológica, o farmacêutico com a atenção farmacêutica, aonde o farmacêutico vai pegar a prescrição e já vai observar se vai ter alguma interação farmacológica chamativa. Se tiver, é função do farmacêutico entrar em contato com o médico e falar, olha, esse medicamento com esse não pode ser utilizado, causa interação. Tem que mudar o medicamento, mudar a classe. Então, eu já vi isso acontecer no Hospital das Clínicas. Eu fiz estágio lá e a prescrição chegou lá com uma interação. O farmacêutico ligou para o médico e comentou. Se o farmacêutico liberar a receita com essa interação e for uma interação fatal, a culpa vai ser do farmacêutico, porque não fez a atenção farmacêutica. O enfermeiro, função do enfermeiro, a mais linda que eu acho, né? A arte do cuidar. Então, é o enfermeiro, é a equipe de enfermeiros que vão, de fato, administrar o medicamento para o paciente. E aqui eu destaco muitos erros que ocorrem por conta da equipe de enfermagem ser desatenta. Então, vamos supor que o médico prescreveu diazepam. Na correria lá da emergência, do pronto-socorro, a enfermeira foi e pegou dipirona. Então, no caso, o erro foi da equipe de enfermagem. Mas já tem vezes, e é a maioria das vezes, aonde ocorre um erro do médico. Então, o médico prescreveu diazepam. Só que o paciente era alérgico a diazepam. Então, é a função do médico saber se o paciente é não alérgico a diazepam. E a equipe de enfermagem administrou o medicamento. No caso, o erro foi do médico. Então, o enfermeiro, a equipe de enfermagem, tem que ter muito cuidado na hora de administrar os medicamentos e ter a certeza que o médico está prescrevendo aquilo que ele quer realmente. Às vezes ele vai escrever uma coisa ilegível, então existem vários erros
em ambiente hospitalar por erro, principalmente do médico, também da equipe de enfermagem. E o nutricionista tem um papel fundamental em garantir que o paciente vai ter o estado nutricional desejável, o mínimo estado nutricional, né? Então, é função do nutricionista verificar se os fármacos estão gerando deficiência nutricional. É função do nutricionista verificar se a doença está gerando deficiência nutricional. Por exemplo, doenças intestinais, como doença de Crohn, tende a reduzir o estado nutricional. Então, essa equipe, caso aqui é o mínimo. A gente tem outros profissionais também, tem biomédico, tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, esse corpo clínico é uma equipe multiprofissional que vai garantir a qualidade de vida do paciente. Então, a pergunta: pode tomar vários medicamentos juntos, né? Não é o ideal. O ideal é ter um intervalo de no mínimo 30 minutos entre um medicamento e outro, né? Mas em alguns casos pode sim tomar junto, né? É igual a interação fármaco-nutriente. É tentativa e erro. Você tem que tentar tomar junto e ver se vai dar algum erro. Mas o meu conselho, a minha recomendação é um intervalo de no mínimo 30 minutos. Isso aqui eu uma vez expliquei para minha mãe e ela segue até hoje, né? Ela toma um medicamento dela, depois de 30 minutos ela toma outro. Adianta tomar um medicamento para evitar dores, exemplo, azia antes de comer. Depende. Se a sua azia tiver a ver com alguma doença, por exemplo, gastrite, sim, vai adiantar tomar o medicamento para evitar as dores. Agora, se a sua dor ou se o seu enjoo não tiver a ver com nenhuma doença, aí não vai adiantar. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta correta. Vou tentar dar o exemplo. Eu gosto muito de comer bolo, mas se eu comer bolo cedo com o estômago vazio, vai dar queimação. Então, nesse sentido, eu vou tomar um omeprazol antes para não dar queimação. Mas eu não como bolo todo dia, né? Então, eu não tomo omeprazol todo dia. Omeprazol eu tomo o mínimo possível. Para terminar a minha fala, evitar a automedicação. Existe a automedicação irresponsável e a automedicação responsável. A automedicação é o uso de medicamentos sem prescrição médica. Mas, por exemplo, eu, como farmacêutica, sei alguns medicamentos que eu posso utilizar. Aí, nesse caso, eu estou fazendo a automedicação responsável. É quando um profissional da saúde, com conhecimento, prescreve um medicamento. Eu não sei se vocês sabem, mas já existe a prescrição farmacêutica e a prescrição do enfermeiro. Então, a automedicação irresponsável é a mais perigosa, porque a pessoa não tem conhecimento nenhum, mas vê fulano falando que o medicamento fez efeito para ele e começa a utilizar. Nós temos aí N exemplos no último mês, né? Azitromicina, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, etc. Então, essa automedicação irresponsável, ela gera uma série de consequências, inclusive a morte. Quais são as causas da automedicação? Principal causa, dor de cabeça. Então, a pessoa dificilmente vai ao médico por conta de uma dor de cabeça. O máximo que ela faz é ir na drogaria, chega lá, pede para a primeira pessoa que encontrar um medicamento. For na drogaria,
o melhor é pedir o conselho do farmacêutico. Além disso, resfriado, dificilmente alguém vai só por conta de uma coriza, uma dor de garganta, dor de barriga, dor muscular, entre outros, né? Então, a automedicação, ela pode agravar a doença, pode gerar intoxicação, inclusive morte, principalmente de crianças, causa vírus e bactérias resistentes, pode alterar a ação do medicamento, causar alergias e morte do paciente. Anualmente, nós temos aí não sei quantas mortes relacionadas à automedicação. Bom, para encerrar, vai meu comentário, né? A alimentação seja o nosso único remédio, né? Nos faça bem. Então, nós termos uma alimentação rica, uma dieta balanceada, nos previne de algumas doenças. Eu vou dar um exemplo prático. Uma tia minha mandou uma mensagem perguntando qual medicamento que aumenta a imunidade. Eu falei, não existe medicamento que aumenta a imunidade. O que faz é uma dieta balanceada, hábitos de vida correto, etc. Então, a alimentação, a nutrição, ela é essencial para a profilaxia das doenças. Uma alimentação correta nos evita aí uma quantidade enorme de doenças. Então, por exemplo, a minha família, parte de pai e parte de mãe, os dois são hipertensos, então eu sei que a minha ingestão de sódio tem que ser menor. Então, eu controlo a minha pressão arterial para retardar, né, a doença em mim, ou até mesmo, se Deus quiser, nunca ser hipertenso ou diabética também, né? Então, a alimentação tem o seu papel profilático. Não conseguiu evitar a doença, tem que ter o cuidado, então, para os medicamentos não piorarem o quadro nutricional. Com relação à minha fala de hoje, vocês têm alguma dúvida? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria explicar. Me perguntaram